Muito bom dia a todos. Já foi bom o que pudemos ouvir e do nosso irmão Carlos, enquanto fazemos este compasso de espera para resolver algo que não é palavra, para conseguir ter algo que não é a palavra de Deus, porque se não tivéssemos a palavra de Deus, aí é que estávamos muito mal. E coitada da igreja, onde o que é anunciado é tudo menos a palavra de Deus. Infelizmente há chamadas igrejas onde se fala de tudo e mais alguma coisa, mas da palavra de Deus não, e depois lá está, as pessoas não estão educadas a ouvir a palavra de Deus, e quando não estamos educados a ouvir a palavra de Deus, o que é que acontece? Ouvimos coisas que até pode parecer, vem com aquela linguagem que parece bíblica, parece falar de Deus, e facilmente nós vamos atrás. Por isso é muito importante nós conhecermos bem o que a palavra de Deus diz, conhecer bem os princípios da palavra de Deus. E nesta manhã eu quero falar-vos, hoje vai ser praticamente uma escola dominical antiga. Porquê? Porque quero-vos falar de uma história, uma personagem bíblica, não mostro ainda. Quero-vos falar, vamos lá ver como é que está o vosso conhecimento bíblico. Quero-vos falar do tetraneto de Davi, que foi rei. Tetraneto. Ora, façam um pequeno esforço mental a ver se alguém chega lá. Vou-vos dar uns segundinhos. Filho é fácil, não é? Neto também. Tu já sabes, se calhar sabes, claro. Mas tetraneto não é fácil, é a quarta geração. Então, vamos lá pensar um bocadinho. Davi, Salomão, agora mais difícil, Roboão, Abião, ou Abias, não é muito fácil, e Josafá. Quero falar de Josafá. Josafá foi um rei de Israel que tinha tudo para dar certo na sua vida. E foi um bom rei, mas cometeu falhas gravíssimas. Mas só aqui, muito rapidamente, fazer um ponto da situação sobre o que é que se passa no tempo de Josafá. Josafá reinou no século IX a.C., então é tetraneto de Davi. Davi de Salomão. A seguir a Salomão, o reino dividiu-se em dois, porque o Roboão não quis dar ouvidos aos pedidos dos anciãos de Israel, que pediram alivia a nossa carga, porque Salomão foi muito pesado connosco. Ele aconselhou-se com os mais velhos, aconselhou-se com os mais novos, seguiu o conselho dos mais novos, e o reino de Israel dividiu-se em dois: o reino de Israel no norte e o reino de Judá no sul. E aqui do lado direito está a linhagem de Davi, que reinou em Judá. Uma só dinastia. Uma só dinastia. O que é uma só dinastia? Tudo dentro da mesma família. De pai para filho, às vezes para irmão, ou para outro grau de parentesco, mas sempre dentro da mesma família. No reino de Israel, que está do lado esquerdo, não estão lá todos, houve várias dinastias. O que é que isso quer dizer? Que o primeiro rei foi Jeroboão, que não aparece ali, mas Deus, quando ele se voltou para os ídolos, o que é que Deus disse? A tua linhagem vai ser cortada. E passado algumas gerações, o rei morreu e foi outro rei. E aconteceu isto sistematicamente, porque este era mau, o seguinte era mau, o outro era mau, e Deus a dada altura fartava-se e limpava aquela casa. E no reino de Judá, no sul, houve bons reis. Os que têm uma estrelinha, parece a estrela de Davi, mas assim, vermelho, são os bons reis que houve. Aqui ainda são alguns, mas à medida que o tempo vai avançando, lá mais para a frente, só há mais dois bons reis, Josias e... agora está-me a escapar o outro. O Josias e o Ezequias, claro. O Josias e o Ezequias e pouco mais. Bons reis mesmo que vale a pena, só tem mais dois. Então, o que é que acontece? Josafá reinou naquela altura. O seu pai era o rei Asa, e o rei Asa teve graves problemas. Foi um bom rei também. Teve problemas com quem? Com este rei Baasa. Teve problemas com ele. Guerras, muitas guerras entre eles. Tanto que a dada altura, um dos grandes erros do rei Asa foi, numa altura, ver-se em aperto com o rei de Israel. E quem é que ele foi pedir? Não pediu ajuda a Deus, que já tinha resultado muito bem anteriormente, mas pediu ajuda ao rei da Síria. E Deus castigou por isso, e as coisas não correram muito bem. Vem o rei Josafá, e o que é que o rei Josafá queria, acima de tudo? O pai dele tinha andado sempre em guerra. Houve sempre guerra entre Asa e Baasa. Apesar de ter um nome parecido, não se estavam bem. O que é que Josafá queria? Aquilo que o pai não tinha conseguido. O seu pai andou sempre em guerra, o que é que ele queria?
Queria paz, exatamente. E qual foi a maneira que ele achou melhor para ter paz? Qual é a melhor maneira para ter paz? Não fazer guerra. Sim, mas a maneira que ele arranjou para ter paz com o rei de Israel, olhem para aqui. Está aqui, tem uma família, tem aqui outra. Foi aparentar-se com quem? Aparentou-se com... Vamos ler isso no segundo livro das Crónicas. Segundo livro das Crónicas. Segundo livro das Crónicas, vamos lá. Josafá foi um bom rei, ele fez coisas extraordinárias. Quando vinha um bom rei, ele normalmente limpava o que havia de mau. Diz a dada altura que tirou os rapazes escandalosos da terra, que já os havia na altura. Pessoas que faziam coisas altamente escandalosas, e ele limpou aquilo tudo. Mas havia sempre coisas que eles não conseguiam fazer, mesmo bons reis. Diz numa outra passagem que, contudo, os altos não se tiraram, o povo continuava secretamente a adorar os ídolos. Nenhum conseguiu limpar por completo a idolatria de Israel, de Judá. Mas ele fez aqui uma grande asneira. Limpou aquilo tudo, mas foi estragar tudo da seguinte maneira. Então, segundo o livro das Crónicas 18:1, tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Aparentou-se com Acabe. Casou o filho com a filha de quem? De Acabe. Acabe foi o pior rei que houve em Israel. Pior dos piores. Porquê? E a Bíblia diz isso. Porquê? Porque ele foi pior? Porque tinha por mulher a Jezabel. Jezabel foi ela que trouxe o culto para Israel. O culto a quem? Até está no nome do pai dela. O culto a Baal. Ela era dos Sidónios, do reino a norte. Possivelmente até para terem paz com os do norte. Isto era muito comum. Casar os filhos de uns com os filhos dos outros para terem paz. Nós fizemos isto. Fizemos, não. Os reis de Portugal fizeram isso. Alianças com Espanha, alianças com Inglaterra, para terem paz. Isso é muito costume, um pouco na linha daquele ditado que se diz: mantém os teus amigos por perto e os teus inimigos, não conhecem? Ainda mais perto. Não. Os teus amigos por perto, mas os teus inimigos ainda mais por perto. Porquê? Qual é a ideia? Dificilmente um pai vai atacar o seu filho ou a sua filha. Então, isto era muito comum, às vezes com a intenção de ver se conseguiam retirar o reino. E nós estivemos prestes a perder, no século XIV, o reino. Depois da morte de Dom Fernando, tivemos aquela batalha de Aljubarrota. E foi porquê? Por causa de casamentos com Espanha. Por isso é que se diz, de Espanha, nem vão ver, nem vão casamento. Então havia este hábito de casar entre eles. Só que Jezabel era má, influenciava muito negativamente o Acabe, influenciou para matar pessoas, para coisas do piorio. E casaram. Atália, que este nome se calhar não é totalmente estranho, para a maior parte, ou para alguns, casou com Giorão. Giorão não é muito conhecido, foi um rei tão mau, porque foi influenciado pela filha de Acabe, foi um rei tão mau que a Bíblia diz a dada altura que ele foi sem deixar de si saudades. Ou seja, não prestou para nada. Foi um rei horroroso que não teve... Vejam que ele não tem uma estrelinha. Não tem uma estrelinha de bom rei. Foi um péssimo rei e já vamos ver algumas coisas que ele fez de mal. Então, casaram-se. Uma família feliz, aparentemente. Mas o que é que a Bíblia diz sobre isto? Segunda carta aos Coríntios. Capítulo 6. Capítulo 2 aos Coríntios 6. Certamente sabem qual é a passagem que eu vos quero falar. 6,14. Não vos prendais a um jogo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, ou que concórdia há entre Cristo e Belial,
ocupar tem o fiel com o infiel, e consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e neles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pais, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Foi exatamente o contrário do que ele fez. E reparem, foi o pai que lhe fez isto. O pai é que o meteu nesta situação. E Josafá era um bom rei. Eu penso que ele estaria bem intencionado. Talvez quisesse influenciar positivamente o Acabe. Mas normalmente o que acontece é ao contrário. E reparem como a atitude de Josafá foi diferente da atitude dos pais de Sansão. Sansão disse: eu quero casar com aquela mulher, porque ela é agradável aos meus olhos. E o que é que os pais disseram? Filho, está bem, realmente ela é bonita, que bom, ficamos contentes por ti. O que é que eles disseram? Não há porventura em Israel alguém que tu possas tomar? E ele disse: não, mas eu quero esta porque me é agradável aos olhos. Ou seja, os pais não lhe impingiram alguém, mas tentaram orientá-lo para alguém que fosse uma influência positiva para ele. Eu não sou apologista de os pais escolherem, o Lucas esteja descansado quanto a isso, e o Simão, e não vou ser eu que vou escolher a mulher para eles. Mas procurarei escolher, incutir-lhe a importância de escolher uma mulher temente a Deus que possa proporcionar um lar saudável em termos espirituais. É isso que eu vou procurar fazer, não vou impingir. Se bem que ao que eu vou vendo, às vezes mais valia serem os pais a escolher. Porque vemos tantos filhos a escolher mal, infelizmente, principalmente no mundo, escolhem. Quem vê de fora percebe logo, isto não vai dar bem. Mas não vou dizer que eu faço. Mas os pais de Sansão tentaram influenciá-lo para o bem. Não disseram: olha, casa com esta. Ainda hoje há culturas onde não, tu vais casar com esta, mas ele gosta da outra, e depois dá problemas. A Thália de facto não foi uma boa influência para Jorão, como vamos ver daqui a pouco. Então o que é que acontece mais tarde? Vamos outra vez ao segundo livro das Crónicas. Exatamente. E eu quero ler aqui agora estou aqui à procura da passagem e não estou a encontrar. Exatamente. Ainda no capítulo 18. O que é que aconteceu? Ainda há bocado lemos só o versículo 1 que ele se aparentou. E ao cabo de alguns anos, versículo 2. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, isto de Josafá. E Acabe, a primeira coisa, casaram ali entre eles, não é? E depois vamos ver aqui um outro episódio muito importante sobre as consequências negativas desta aliança entre Josafá e Acabe. Mas antes disso, só aqui uma curiosidade. Reparem aqui na árvore genealógica. Para além de se casarem entre famílias, não notam ali alguma coisa assim curiosa, pelo menos? Ali nos nomes. Não acham nada de curioso nos nomes? Onde é que se costuma ver isto assim? O que é que nos parece aquelas duas pessoas que eu acabei de apontar, a Casias? Qual será o grau de parentesco deles? É tio, não é? Mas talvez algo mais. O que é que acham? Não é a mesma pessoa, não. Padrinho e afilhado. Não é? Normalmente o padrinho, o afilhado fica com o nome do padrinho, por vezes acontece isso. Ou seja, havia aqui tanta afinidade que o Jorão deu o nome do cunhado ao seu próprio filho. Era tal afinidade. Saíam de férias juntos, parecia uma família feliz. Mas o mau influencia muito mais facilmente o bom, como vamos ver aqui. Então, ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância. Versículo 3.
Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? Ramote de Gileade era uma terra em disputa entre o reino da Síria e o reino de Israel. Tipo o Olivença há alguns séculos. Era português, era espanhol, tanto uns como os outros achavam que tinham direito àquilo. Ramote de Gileade era ali um sítio que havia ali uma disputa territorial. E Acabe queria aquilo. E convidou Josafá para vir com ele. Primeiro fez ali um grande banquete, assim, uma operação de charme para o impressionar, e depois já sei que me vais pedir alguma coisa. E o que é que ele fez? Irás tu comigo a Ramote de Gileade? E repara na resposta de Josafá, um homem de Deus, a dizer a um descrente, a um homem mais ímpio que Israel conheceu. E ele disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo. Seremos contigo nesta guerra. Isto não nos faz lembrar a alguém? Disse uma coisa muito parecida, mas com sentido completamente oposto. Ou seja, eu vou ser como tu. Um crente a dizer a um descrente: eu vou ser como tu. Eu vou pôr não digo o cristianismo, mas o meu temor a Deus eu vou pô-lo na gaveta. Eu vou ser como tu. Quem é que disse uma coisa muito parecida com esta? O meu povo é o teu povo. Ruth disse, exatamente, Ruth disse assim. Noemi disse a Ruth e a Orfa, as suas noras: ide, voltem para os vossos deuses. E diz assim: não me peças para que te deixe e me afaste de ao pé de ti. Onde quer que tu fores, ali irei eu. E onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. É completamente diferente. Foi ali o momento da conversão dela ao Deus de Israel. Agora, o teu povo é o meu povo. Não é o meu povo, vai ser o teu povo. Completamente diferente. E então Josafá foi à guerra. Mas há aqui um problema. Josafá não estava totalmente seguro de que fosse a coisa certa a fazer. E o que é que um homem de Deus, principalmente naqueles tempos, procuraria fazer? Se lerem, vão perceber o que é que ele fez. Procurou a orientação de Deus. Né? Versículo 4. Diz-te mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço a palavra ao Senhor. Depois vem aqui uma história um pouco comprida que eu vou abreviar, vou resumir, que o rei de Israel, Acabe, pede conselho dos profetas de Baal, e os profetas de Baal dizem: vai à guerra, tu vais ganhar e tal. E Josafá pergunta: mas não há nenhum profeta do Senhor para nós consultarmos? E Acabe diz: há um, mas eu não gosto dele porque ele só diz mal de mim. Ele não podia dizer bem. E ele começa por dizer, para o enganar, instruído por Deus, diz: vai, tu vais ganhar. O mesmo profeta de Deus diz: vai à guerra, tu vais ganhar. E ele diz: não, diz-me a verdade. Ele diz: olha, na verdade, tu vais morrer na batalha. E Acabe ficou com medo, mandou prender, disse: vais ficar preso até eu voltar em paz. E o profeta diz: se tu voltares em paz é porque Deus não falou por mim. Então foram à guerra. Mas reparem até aqui no seguinte: numa relação, num jogo desigual, um quer consultar ao Senhor e o outro não quer saber nada do que o Senhor tem para dizer. Não gosta. Só diz mal de mim. É o que alguns descrentes dizem. Eu não gosto da Bíblia porque a Bíblia só diz coisas mal a meu respeito. Imaginem um jogo desigual em que um não quer saber de Deus, não quer saber do que Deus diz, e outro quer saber o que Deus diz. Como é que se consegue estar num jogo destes? A ideia do jogo é como tentar lavrar ou fazer trabalhos agrícolas com um cavalo e com uma vaca. Tem um passo diferente, tem uma altura diferente. Não dá para trabalhar com os dois em conjunto. É impossível. E um crente com um descrente é uma situação na qual nós não deveríamos entrar. Claro que alguns estão num jogo desigual por várias razões, ou porque se converteram depois, ou porque tomaram uma decisão no passado que não é aquela que o Senhor deseja para as nossas vidas. Claro que depois temos de tentar trabalhar o melhor possível depois disso. Se estamos nesta situação, não vamos dizer: eu vou deixar esta pessoa porque estou num jogo desigual. Não é isso que eu estou a dizer.
mas torna-se difícil. E se nós pudermos evitar isso, até aconselhando os nossos filhos para não se colocarem numa situação dessas, é um trabalho muito importante que devemos fazer. Então eles consultaram o Senhor. E Acabe ficou certamente com algum medo. Então o que é que ele fez? Vamos à guerra contra os sírios. Eles sabem que vem um exército contra eles, um rei. E disse ao Josafá: olha que rico amigo que Acabe foi para Josafá. O Josafá foi para o ajudar. E Acabe não teve problemas nenhuns em entalar, passa a expressão, o Josafá. O que é que o Josafá diz? Versículo 28. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Ou seja, basicamente o que é que aconteceu? Disse ao Josafá: olha, veste as tuas roupas reais e eu vou disfarçar. Imaginem o inimigo. Vem um rei. Quem é que eles vão atacar? Vou atacar o que está disfarçado? Que é um qualquer que está lá no meio da batalha? Não, vou atacar o rei. E foi o que aconteceu. Deu ordem por o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha a dizer: não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, senão só contra o rei de Israel, porque matar o rei era uma vitória estrondosa e provavelmente ditaria o desfecho da guerra. Versículo 31. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejarem, porém Josafá clamou e o Senhor o ajudou e Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. E depois vem aquele episódio que certamente conhecem: um homem atirou-se uma flecha qualquer à sorte e foi perfurar a armadura de Acabe. E ele morreu. Ou seja, reparem o Josafá bem intencionado, com um bom coração, apesar de estar a tomar uma decisão errada, de ir ajudar o seu aliado, o seu compadre, é compadre que se diz? Casaram os filhos um com o outro, e ele vai metê-lo nesta situação. Eu não sei até, ele claro que o Acabe tentou fazer aquilo para ver se safava a sua pele, e se contrariava os planos de Deus, as ameaças de Deus, e ele já conhecia bem, porque Acabe tinha presenciado o que tinha acontecido no Monte Carmelo, os profetas de Baal com Elias. Tinha presenciado aquilo. Ainda assim, achava que conseguia dar a volta. Conseguia passar a perna àquilo que Deus tinha dito. Eu não sei se o Acabe não queria ver se conseguia anexar o reino de Judá. Porquê? Porque já tinha família lá. Já tinha um neto. O Acabe morreu... aqui é o reinado, não é quando nasceu. Já teria este neto Acasias, que seria herdeiro ao trono de Judá. Portanto, não sei que planos é que ele teria, mas certamente não foi amigo de quem supostamente deveria ser amigo, de quem veio para ajudar à guerra. Então morreu o rei Acabe e quem reinou a seguir foi o seu filho Acasias, mas durante pouco tempo, só foi um ano. E depois reinou este outro, o Jorão. Ou seja, houve ali uma altura em que os dois reis pareciam o mesmo. E se calhar em termos de conduta eram o mesmo, praticamente. Porque um era filho de Acabe, o outro era genro de Acabe, e já vamos ver como ele era praticamente igual. Entretanto, morre o rei Josafá. Morre o rei Josafá, e vamos falar aqui uma coisinha no primeiro livro de Reis. No primeiro livro de Reis. Isto resume bem o reinado de Josafá. Josafá morreu, mas vamos ver como as decisões erradas de Josafá, as más alianças, as más companhias do rei Josafá tiveram efeitos no futuro. Então, primeiro livro dos Reis 22:41. É só aqui um resumo do reinado de Josafá. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Josafá da idade de 36
25 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou em todos os caminhos de seu pai Asa, e não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia os altos não se tiraram, porque o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Isto não conta a história toda. Há aqui muito que não está relatado. Mas Josafá tentou ter paz. E a paz que ele tentou ter quase arruinou o seu reino. Com boas intenções. Mas más decisões, com boas intenções, pode ter efeitos trágicos. Porque começou a reinar o seu filho. Vamos outra vez ao segundo livro das Crônicas. Quando Josafá morre, Josafá teve também ali outra situação que não vamos explorar muito, mas que ele também tentou fazer uma aliança com o Jurão, penso eu que ainda foi com o Jurão, de ir com os barcos, algo que o profeta disse: não vás, os teus barcos vão quebrar-se, porque era uma aliança ali relacionada com comércio, mas novamente uma aliança com o reino de Israel, e Deus disse: os teus barcos se vão quebrar. Até está aqui. Exatamente. Podemos ler aqui um bocadinho antes. 20:35. Depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade. Ou seja, aliou-se com Acabe, não valia nada, deu no que deu. Aliou-se depois com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade. E aliou-se com ele para fazer navios que fossem a Tarsis. E fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porque te aliaste com Acabe, o Senhor despedaçou as tuas obras. E os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Novamente, não aprendeu a lição, quase morria naquela batalha por causa do rei Acabe, e depois vai aliar-se com o rei Acasias. Entretanto, morre. E o que é que acontece? Capítulo 21. E depois Josafá dormiu com os seus pais e sepultaram com os seus pais na cidade de Davi. E Jorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá, estes todos, estão aí, versículo 2. E o seu pai lhe deu muitos dons, ou seja, deu muita coisa aos filhos, mas a Jorão deu o reino, porque ele era o primogênito. E o que acontece? Versículo 4. Isto acontecia muitas vezes no passado, nas pessoas ímpias. Começa a reinar, o que é que faz? Eliminar a concorrência. E subindo Jorão ao reino de seu pai, havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, a intenção ao concerto que tinha feito com Davi, porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e aos seus filhos. Ou seja, é terrível matar tudo o que mexia da família à volta. E isto foi influência da Atália. E já vamos ver porquê da Atália. Atália, vamos ver o que é que ela faz mais tarde. Reparem como isto é completamente diferente de alguém que também começou a reinar e, tendo-se fortificado, o que é que ele fez? Reparem na diferença tremenda. O rei Davi teve ali alguns anos um pouco complicados, porque inicialmente um dos filhos de Saul quis reinar. Aquilo não foi muito fácil, mas depois, a dada altura, ele teve o seu reino tranquilo. E reparem, um dos filhos de Saul quis reinar, o Isbosete. E depois de ele ter tudo tranquilo, o que é que ele disse? Há ainda alguém da casa de Saul? O que é que se poderia pensar que o rei David queria fazer? Houve um filho de Saul que quis reinar. E ele agora pergunta: há ainda alguém da casa de Saul? Para quê? O que é que faria um rei, normalmente, se visse concorrência? Para o matar. Mas o que é que ele diz? Para que lhe faça bem por amor de Jonatas. Porque David tinha feito uma aliança verdadeira e duradoura, com efeitos
muito fortes. Também é muito interessante a história deles e a maneira como eles levaram a sério a sua aliança até ao fim. Mas quis fazer bem por amor de Jonatas. Já viu Mefibosete e ele fez por Mefibosete algo que nem o Mefibosete estaria à espera. O Mefibosete se calhar estava à espera que ele o matasse, porque era concorrência. Mas este Jurão fez isso aos próprios irmãos. Aos próprios irmãos. E isto influenciado pela Atália. Mais tarde, ou seja, a descendência de Josafá esteve quase exterminada. Por causa de uma decisão errada, de uma escolha errada, bem intencionada de Josafá, a sua descendência ia-se arruinando. Isto pode acontecer também. Isto é um aviso muito solene. Quando nós não temos por garantido, nós que somos do Senhor, não temos por garantido que os nossos filhos vão ser fiéis ao Senhor. Isto é uma escolha deles. Nada nos garante. Mas se nós tomarmos decisões como as de Josafá, metemos-nos muito a jeito para que a nossa descendência em termos espirituais se extinga. Muito cuidado. E aconteceu quase isso. João matou os seus irmãos todos. E há aqui um ano, parece um anos horríveis. Um ano horrível para a família da Acabe. Porquê? Consegue ver aqui um ano em que morreu muita gente? Consegue ver aqui? Se calhar não consegue. O José está a ver-se mal. Vê-se um bocadinho mal, se calhar. O ano 841. Morreu aquela gente toda. Porquê? Por causa deste homem que está aqui em baixo azul, o Gil. O Gil foi alguém que Deus escolheu e mandou ungir como rei para exterminar a casa da Acabe. Foi ele que fez o trabalho sujo de Deus, por assim dizer. Ele matou a Jezabel, que atiraram de uma janela e ela morreu. Matou o Jorão e o Acasias, sim. Matou o Jorão e o Acasias. Este Jorão morreu também. Foi tal que morreu e não deixou saudades nenhumas, diz mesmo a Bíblia. Teve um problema nas suas entranhas e morreu. E depois de ele morrer, logo o rei Acasias, o filho dele, que também era mau, morreu porque o Jeú veio e matou-os a todos. Estes dois estavam, um foi visitar o outro, que tinha estado doente, e ele foi e aproveitou e matou tudo de uma só vez. E a casa de Acabe estava exterminada. Mas havia alguém ainda. Quem é que ainda sobrou? Não homem. Acho que só tem ali poucas mulheres. A Jezabel foi, mas a Atália, que era quem? A Atália era rainha de Judá. Tinha sido rainha de Judá. Este morreu. Este foi assassinado pelo Jeú. E a Atália o que é que faz? Vê que morreu aquela gente toda. O que é que pensou? Vou ser eu a rainha. Eu vou ser rainha. E o que é que ela faz? O que é que ela fez? Quem é que terá sido a ideia de matar aquela gente toda? Os irmãos todos de Georão? Foi da Atália. A Atália foi e matou. Onde é que está? 22, 10. Isto não dá para contar, não dá para estar a ler as passagens todas, mas Gil matou quase todos os que sobraram. E 22:10. Vendo depois Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Tudo. Matou todos. Só que houve um que se safou. Porém, Josabade, filha do rei, tomou Joás, filho de Acasias, e tirou-o dentre os filhos do rei, a quem matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Josabade, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu diante de Atália, de modo que o não matou. E esteve com ele escondido na casa de Deus 6 anos. E Atália reinou sobre a terra. Foi necessário este Joás sair daquela influência pagã
também se continuasse na influência pagã, era morto. Mas foi precisar tirá-lo, não só salvar a sua vida, como salvar o seu caráter, a sua integridade, para não ser influenciado pela sua avó. Imagina, matar netos, matar filhos, matar irmãos já é mau que chegue. Matar filhos, matar netos. Ainda houve recentemente um caso desse e chocou Portugal, não é? Como é que um avô faz isso a uma neta? Mas esta mulher era de tal forma, tinha tal sede pelo poder, era de tal forma ímpia, que não tinha problemas nenhuns em matar até os seus próprios netos. Mas foi preciso tirar Joás daquela influência negativa para depois Joiada, o sacerdote, salvá-lo daquela situação, e depois ele foi coroado rei. E quando ele foi coroado rei, a avó não sabia, entrou pelo templo adentro e foi morta. E aí sim, toda a descendência de Acabe, tanto quanto a gente conheça, foi exterminada. Lições a tirar disto: cuidado com as más companhias, cuidado com quem nós nos aliamos. Não vou dizer não podemos dar-nos com os descrentes, nada disso. Mas reparem na afinidade que eles tinham, na intimidade emocional que eles tinham, ao ponto de casar os filhos uns com os outros. Josafá dizer: o meu povo é o teu povo, eu serei como tu. O nível que ele teve de descer para ser como Acabe. Depois o Jorão, a mulher que ele teve, as decisões que ele tomou, e só mesmo a graça de Deus é que pôde impedir daquela catástrofe. E atenção, Deus pode impedir, Deus pode, na sua misericórdia, livrar-nos da tragédia. Da tragédia que, no nosso caso hoje, será termos famílias destroçadas, famílias destruturadas em termos espirituais, porque tomamos decisões como estas. E só mesmo pela graça de Deus é que a nossa descendência em termos espirituais não será erradicada, porque é muito difícil, e se calhar vocês podem fazer um exercício mental rápido e ver pais crentes, os seus filhos ou não são crentes, ou desviam-se, não querem nada com Deus. O quão difícil é reabilitar os netos, ou seja, os filhos dos que se desviaram ou que nunca se converteram verdadeiramente. É muito, muito difícil. Há algumas boas histórias. Há esta do Joás. Há esta história do Joás, que a última pessoa temente a Deus que ele tinha na família era o seu bisavô. O seu bisavô, que não conheceu. Porque Joás era muito novo quando ele morreu aqui. Josafá morreu em 848, ele começou a reinar com 8 anos, portanto nem sequer chegou a conhecer o bisavô. Também as pessoas viviam pouco tempo. Josafá morreu com 60 anos, não chegou a conhecer o seu bisneto. Mas é muito difícil, quando se interrompe algo de bom, reatá-lo é muito complicado. E nós vemos, se nós fôssemos a ver por aqui fora a linhagem, de vez em quando lá aparece um bom, mas é muito raro, e é só mesmo, e aqui a expressão é literal mesmo, não é só uma expressão popular, é mesmo só por obra e graça do Espírito Santo. Às vezes diz-se por obra e graça do Espírito Santo na brincadeira, mas aqui é mesmo sério. Por obra e graça do Espírito Santo é que pode impedir de uma tragédia. Cuidado com as más decisões, cuidado com as más companhias. Claro que temos de nos dar com as pessoas, com os descrentes, no sentido de os influenciar, mas nunca no sentido de sermos nós a serem eles a controlar a relação, a serem eles a levar-nos para onde querem. Os efeitos podem ser absolutamente catastróficos. Que o Senhor nos abençoe.